por que Deus, com base nesse texto, por que Ele não impede o sofrimento? Vamos falar juntos por que Ele não impede? Primeiramente, para desenvolver obediência em nós. É por isso que Deus não vai impedir o sofrimento. No projeto de Deus para nós, os sofrimentos, quando eu olho para esse texto, quer dizer que ele tem ingredientes, os sofrimentos têm ingredientes especiais para promover a nossa espiritualidade, promover o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. E eu vou citar algumas coisas que eu tenho visto que o sofrimento faz. Como é que ele desenvolve então a nossa espiritualidade? Primeiramente, o sofrimento torna o nosso ouvido mais atento à voz de Deus. O sofrimento também torna o nosso coração mais sensível para Deus. O sofrimento também abre os nossos olhos para as verdades de Deus. Nós somos bons em criar nossos próprios caminhos. Nós somos bons em seguir o curso desse mundo. E quantas pessoas têm muita dificuldade, talvez os amigos, ou convivência nossa, nosso coração mais distante de Deus, nós temos mais facilidade de ouvir exatamente aqueles que não sabem o que estão dizendo, e nós temos dificuldade de ouvir a Deus, de desejar a Deus, de entender a Deus e de comprometer com a palavra de Deus. E o que Deus quer fazer é abrir os nossos olhos para olhar para a palavra dele de uma forma diferente. Ele deseja abrir de tal forma que a gente perceba que a segurança, a solidez, a verdadeira esperança, a vitória está em Deus e na sua palavra e nada mais. O sofrimento também nos aproxima de Deus. Sabe o que acontece nos relacionamentos? Você que é casado sabe disso. Quantas vezes vocês estavam meio distantes um do outro, estava assim meio frio a relação, né? Conversando assim com frieza, algumas vezes com dureza, e de repente acontece alguma coisa na família, e os dois acabam se unindo, se juntando para lutar contra aquela situação difícil. No fim vocês se tornam, depois percebem que estão mais próximos um do outro, mais íntimos do outro. Essa é a ideia. Também é assim conosco. Se as coisas vão muito bem, está tudo certinho, nós nem percebemos, e a gente vai sem querer distanciando, ou até querendo, distanciando de Deus, deixando. Essa é a grande ideia da palavra de Deus e do sofrimento em relação à palavra de Deus. Encontrarmos que a presença de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus é o melhor lugar para você estar. E o sofrimento nos aproxima de Deus. Segunda verdade que eu quero que você entenda é que, por que Deus não impede o sofrimento? Vamos falar juntos? Para transformar-nos em fonte de bênçãos. É por isso que Ele não vai evitar ou impedir que o sofrimento venha sobre você. Jesus, depois de ter sido aperfeiçoado pelas coisas, é que Ele se tornou bênção. O Filho precisou passar por isso, pelo sofrimento, para ser abençoado e se tornar o bênção. Então a maturidade que você ganha e eu ganho, a vitória que nós conquistamos, o crescimento que nós obtemos através do sofrimento, é que torna a vida da gente significativa para as pessoas. Então o sofrimento, eu estou dizendo, o sofrimento vai mudar o nosso conteúdo de vida. Muitas pessoas não têm nada para oferecer, até cristãos muitas vezes, são pessoas vazias, são pessoas secas, mas a lição aqui é o seguinte: os sofrimentos são usados por Deus como pregos, para acordar potenciais maravilhosos em nós, que estão adormecidos. Você ouviu isso? Eu vou falar para você mais uma vez. Os sofrimentos são usados por Deus como pregos, como esses pregos, para acordar potenciais maravilhosos em nós. Ele te fez com vida abundante. O limite sou eu e você, porque a vida, o próprio Deus habita em você e em mim. Por isso Paulo na pregação disse: Timóteo, reavive o dom de Deus que há em você. Ele estava dizendo isso. E a palavra de Deus é o seguinte: eu vou usar o sofrimento para acordar a minha vida que está em você, para que você possa multiplicar aquilo que eu planejei para a sua vida. Vamos lá, terceiro, porque Deus não impede o sofrimento. Vamos falar juntos? Para capacitar-nos a ajudar os que passam pelas mesmas coisas. O plano de Deus é de nós sermos bênção. Bênção por onde a gente passar. Por isso tem aquela música, por onde teu rio passar. Então a água viva, por onde vai passando, ela vai transformando, mudando todas as coisas. Esse é o projeto de Deus. Ouça isso. Na outra forma de nós sermos significativos neste mundo, da gente tocar as pessoas neste mundo, sem nós passarmos pelas situações complicadas, vencermos e mostrarmos para o mundo como é que se vence nesta vida. Jesus é descrito por algumas pessoas como o médico ferido, mas não é o médico ferido,
Ele exatamente é médico porque foi ferido. É porque ele passou por todas as coisas e isso o tornou um médico. Fez capaz de ser um médico. É essa a situação. Não é o médico doente, é o médico que se tornou o que tornou pelo que passou. Então ele coloca um propósito, Deus coloca propósito no seu coração, no meu coração com sofrimento. Por que é que Deus não quer? Por que é que Deus não vai barrar o sofrimento na sua vida e na minha vida? Porque Ele quer transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa tão significativa que você possa tocar a vida das pessoas.